Fala pessoal, mais um vídeo sobre a crise que a gente vem enfrentando, mas com certeza ele vai servir não só para agora, como também para as próximas crises que virão, porque com certeza se tem uma coisa que uma crise nos deixa é muito aprendizado, e hoje a gente vai falar sobre como identificar ações baratas na crise. Bom, para começar, eu quero dizer que eu resolvi fazer esse vídeo depois de ter recebido uma pergunta de uma pessoa. Na verdade, ela fez uma colocação e me questionou se estava correta a linha de pensamento, onde ela disse que estava de olho em uma empresa, iria investir nessa empresa, e a cotação da empresa caiu tanto que chegou no preço que ela tinha 2 anos atrás, por exemplo. E o questionamento foi justamente na linha de, bom, se eu estou comprando uma empresa hoje que está no mesmo preço que estava 2 anos atrás, significa que talvez ela não esteja barata hoje. Talvez ela só tenha corrigido uma valorização em excesso que ela teve ao longo desses últimos 2 anos. E aí eu identifiquei que sim, é preciso desenvolver um conteúdo em relação a isso. Primeiramente para dizer que a cotação não tem nada a ver com o valor da empresa. O valor da empresa é aquilo que ela apresenta de resultados, de números, de indicadores fundamentalistas, e esse sim, junto ao crescimento do lucro das empresas, é que determinam se uma empresa vale mais ou vale menos em relação, principalmente quando comparada ou com outros tipos de investimento, outras classes de investimento, mais uma análise de custo, de oportunidade, como também em relação aos pares, as outras empresas que são do mesmo setor ou as outras empresas da bolsa que a pessoa poderia investir no lugar de investir nessa empresa. Então ela precisa apresentar um retorno interessante para o investidor, olhando daqui para frente, para que ele determine que sim, essa ação está barata. Então, para ajudar a enxergar dessa forma, para ajudar a entender isso tudo que eu falei agora, eu vou falar de alguns pontos interessantes para você analisar em relação às empresas, para definir de fato se a empresa que você está de olho está mais para cara ou mais para barata. E lembrando também que a gente não faz isso para acertar exatamente, não existe na Bolsa de Valores querer acertar o cu da mosca. Acertando a mosca só, a gente já tem que se dar por satisfeito. Bom, o primeiro ponto aqui que eu chamo a atenção para que você analise é que a cotação da empresa, ela sempre tende a seguir, principalmente quando a gente fala de longo prazo, o lucro apresentado por essa empresa. Então, se o lucro da empresa está crescendo numa velocidade muito interessante e aquilo é constante, a cotação dessa empresa tende a acompanhar esse crescimento de lucro. Logo, se você estava olhando para uma empresa que há 2 anos atrás não estava numa velocidade de crescimento tão interessante e de 2 anos para cá ela começou a apresentar um crescimento de lucro muito maior, significa sim que possivelmente essa empresa, aliado, claro, a outros indicadores, mas possivelmente essa empresa vai tender a ter um valor maior, porque muito provavelmente ela ganhou mais share, ela melhorou as margens dela, os outros indicadores para chegar nesse resultado de lucro. Claro que deixando sempre um parênteses também que você precisa analisar para entender se esse lucro que ela apresentou é de uma origem recorrente ou não recorrente. Outro fator que você precisa analisar é o preço sobre lucro, o famoso PL das empresas, que é preço dividido pelo lucro. Esse indicador mostra em quantos anos o investidor tem o retorno do capital investido somente com os lucros apresentados. Então a gente tem várias formas de avaliar o índice de preço-lucro, mas o fato é que alguns setores apresentam um PL menor, outros apresentam um PL maior, e isso está muito ligado também ao risco, às características daquele setor. É interessante que você analise que se sim, você está analisando uma empresa boa, com bons indicadores, a análise de preço-lucro para saber se ela está barata é exatamente saber se essa empresa está sendo negociada a um preço-lucro menor, inferior do que a média histórica dela. Então significa sim que se ela tem lucros crescentes, se ela está com bons números, está mais interessante, ela está mais barata do que em momentos onde ela estava apresentando o preço-lucro máximo que ela já chegou. Outro ponto importante aqui é que analisar empresas é projetar um cenário futuro dessa empresa com base no cenário passado, nos resultados que ela apresentou no passado, e também projetando um cenário que pode vir ali na frente, baseado no momento presente. A gente precisa projetar também o que pode vir ali em relação à conjuntura, porque tem algumas empresas que, por exemplo, podem abocanhar uma fatia maior de mercado, ou que o negócio dessas empresas tende a crescer porque está ligado, por exemplo,
a tecnologia, a gente está com grandes avanços tecnológicos, ou que existe uma tendência maior que todo mundo nos próximos anos acabe não utilizando mais o carro e use para se locomover os aplicativos, por exemplo. E dentro desses aplicativos, os motoristas acabam locando muito carro, então daqui a pouco faria sentido investir numa locadora. E aqui eu quero deixar bem claro que é uma suposição só para exemplificar, não estou tratando isso como um fato, muito pelo contrário, mas é para você entender que sim, você precisa projetar com base no passado e com base em alguma tendência também. Isso também vai pesar numa análise, sim, de quanto vale uma empresa, se ela está barata e se esse preço que ela está sendo negociada hoje representa, sim, uma oportunidade de entrada, porque reflete o quanto ela está barata dado todo o cenário. Outro ponto a ser analisado, principalmente em momentos de crise, mas não só em momentos de crise, isso na crise fica mais evidente, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é que empresas não atuam sozinhas no mercado. Ou seja, ela vai ter em uma ponta o cliente, ela precisa que o cliente dela seja saudável, seja bom pagador, esteja bem, e na outra ponta ela tem um fornecedor, ou vários fornecedores, estou exemplificando aqui falando que é um, mas ela tem o fornecedor e que também esse fornecedor precisa estar saudável, precisa poder fornecer o produto e ele não pode estar muito impactado também com a crise, ele não pode ter quebrado, por exemplo, que sim, se o fornecedor, né, ou a maioria dos fornecedores da empresa quebrarem, assim como os clientes, essa empresa vai ter problemas também, porque ela vai ter que mexer muito nas margens dela, ou daqui a pouco ela não vai ter para quem vender, vai ser muito prejudicada por isso, e vai reduzir também em função do cliente ou do fornecedor. Ela pode, nas duas pontas, ser prejudicada também. Isso precisa ser analisado também porque é esse o contexto em que a empresa está inserida. A gente precisa olhar ao redor para saber qual é o cenário que pode prejudicar mais ou beneficiar mais essa empresa. Lembrando sempre que esse conteúdo não representa uma análise ou indicação de empresas. Ele serve apenas para fins educativos e para te ajudar com um pedacinho do que é analisar uma empresa, do que é estudar a fundo esse mundo aí para fazer as melhores escolhas, comprando as melhores ações, e espero ter conseguido atingir esse objetivo nesse vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou, de coração eu te peço também que você compartilhe com as pessoas para as quais você acha que esse conteúdo pode ser útil, e assim você vai ajudar demais, não só elas, como nós aqui do canal também, a continuar desenvolvendo, continuar motivado para desenvolver esse tipo de conteúdo aqui com muito afinco, com muito carinho para vocês. E nunca, jamais esqueça, foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.